Quantas vezes você sentiu que estava atuando? Como se existisse uma plateia invisível observando seus passos, julgando cada palavra, cada gesto, cada silêncio. Desde cedo, aprendemos a buscar aceitação, a agradar para sermos amados, a vestir máscaras para pertencermos, a suprimir partes de nós que pareciam inconvenientes demais, esquisitas demais, intensas demais. Mas se essa busca constante por aprovação for, na verdade, uma prisão invisível, e se tudo que você aprendeu sobre se importar demais estiver te afastando da sua verdade, hoje vamos caminhar juntos por uma trilha pouco explorada. Com a sabedoria de Michel de Montaigne e os mapas profundos da psicologia analítica, vamos descobrir por que parar de buscar validação pode ser o começo da sua verdadeira liberdade. Porque, às vezes, quando você para de se importar com o que não importa, as coisas certas finalmente começam a acontecer. Parar de se importar não é virar as costas para a vida. Não é desprezar as pessoas, nem se fechar para o mundo. O desapego verdadeiro não é indiferença, é discernimento. É o ato sutil de separar o que é essencial do que é ruído. É libertar-se da pressão de agradar a todos, o tempo todo. Na psicologia analítica, aprendemos que viver apenas a persona, a máscara social que usamos para sermos aceitos, é viver fragmentado. Aos poucos, vamos nos esquecendo de quem somos sem o olhar do outro. O paradoxo é que, quando soltamos essa necessidade de aprovação, quando paramos de tentar provar nosso valor, é justamente aí que a autenticidade começa a florescer. E com ela vem a leveza, a tranquilidade de ser quem se é, sem performance, a coragem de agir com verdade, mesmo quando não há aplausos. O desapego não nos afasta do mundo, ele nos devolve a nós mesmos. Michel de Montaigne foi um dos primeiros pensadores a observar, com clareza desconcertante, o caos da mente humana. Ele não buscava ser um sábio para os outros, buscava compreender a si mesmo. Em seus escritos, ele dizia: "A minha vida foi cheia de desgraças terríveis, a maioria das quais nunca aconteceu." Essa frase revela algo profundo. Grande parte do nosso sofrimento não vem do mundo lá fora, vem da antecipação, do medo de ser mal visto, da tentativa exaustiva de controlar o incontrolável. Montaigne não defendia a perfeição, nem o controle absoluto sobre os pensamentos. Ele sugeria o oposto, a aceitação tranquila da nossa própria imperfeição. Assim como Jung, que via a sombra como parte inevitável do processo de individuação, Montaigne reconhecia que não há liberdade sem o reconhecimento sincero das nossas contradições. Quando paramos de resistir à realidade e à natureza mutável da vida, deixamos de ser prisioneiros da mente e começamos, enfim, a viver com mais leveza, sem precisar vencer a vida, apenas caminhar com ela. Você já notou como pessoas verdadeiramente confiantes não estão tentando impressionar ninguém? Elas não se explicam demais, não se justificam a todo momento. Elas apenas ocupam seu espaço com naturalidade. Essa confiança não vem do ego inflado. Vem do alinhamento entre o que se sente por dentro e o que se expressa por fora. É o resultado de um processo profundo de aceitação da própria sombra. Como diria Jung, quando nos desapegamos da necessidade de aprovação, deixamos de interpretar um papel e começamos a viver com verdade. Isso gera um magnetismo silencioso. As pessoas sentem. Elas percebem quando alguém está inteiro, mesmo que imperfeito, e são atraídas por isso. A confiança autêntica nasce quando paramos de investir energia em controlar a imagem que os outros têm de nós, e começamos a cultivar uma relação mais honesta com aquilo que realmente somos. Nesse estado, não há esforço, há presença, e a presença, por si só, já comunica tudo o que precisa ser dito. Liberdade não é ausência de limites. É poder escolher com consciência o que nos guia. Quando estamos presos à aprovação externa, cada passo é milimetricamente calculado. Vivemos como se houvesse uma câmera ligada o tempo todo, julgando cada movimento. E essa sobreanálise nos paralisa. Montaigne via a liberdade como a capacidade de estar em paz com as próprias escolhas, mesmo que imperfeitas. Errar, para ele, era parte da vida bem vivida. Assim como para Jung, o
processo de individuação não exige perfeição, mas autenticidade e coragem para agir a partir do self. Quando soltamos o medo de parecer inadequados, abrimos espaço para experimentar, para nos arriscar sem a obsessão por controle, para fazer algo simplesmente porque sentimos que é certo e não porque será aceito. Essa é a verdadeira liberdade na ação. Agir a partir de um centro interno estável, não das expectativas que nos cercam. É viver com mais espontaneidade, com mais alma, com mais verdade. Existe uma dor silenciosa que nasce da tentativa constante de controlar o incontrolável. É o sofrimento de quem resiste ao fluxo da vida, acreditando que tudo deve seguir um plano fixo, imune ao acaso, à mudança e à impermanência. Mas a vida não obedece aos nossos roteiros. Ela é selvagem, orgânica, surpreendente. E quanto mais tentamos dominá-la, mais nos afastamos dela. Jung dizia que tudo aquilo a que resistimos persiste. E Montaigne, por sua vez, observava que a rigidez da mente era inimiga da serenidade. Quando insistimos em manter o controle absoluto sobre pessoas, situações ou resultados, geramos um conflito interno constante, um atrito entre o que é e o que gostaríamos que fosse. Soltar essa resistência não é desistir, é aceitar que há uma inteligência no movimento da vida que não se curva à nossa vontade e que, às vezes, o que parece um desvio é, na verdade, o caminho exato que precisávamos percorrer. Menos resistência, mais escuta, mais confiança no que emerge do invisível. Desde cedo, aprendemos que ser amado é sinônimo de ser aceito. E para ser aceito, precisamos nos moldar, cumprir expectativas, encaixar em padrões. Mas o preço dessa aceitação é alto. É o distanciamento da alma. É a perda da espontaneidade. É o silêncio imposto sobre o que realmente sentimos. Jung nos lembra que o processo de individuação exige que nos libertemos do coletivo, que sejamos capazes de escutar uma voz mais profunda do que as vozes que nos cercam. E isso exige coragem, porque o mundo, muitas vezes, não vai entender. E tudo bem. A validação mais importante não vem de fora. Ela nasce da aceitação íntima, silenciosa e negociável de quem se é, mesmo nas partes que o mundo prefere não ver. Uma prática útil é criar uma lista de não importância, coisas, opiniões, julgamentos e hábitos que você conscientemente decide deixar de valorizar. Essa lista é um lembrete de que sua atenção é preciosa e que nem tudo merece espaço dentro de você. Reprogramar essas crenças sociais não é rebeldia, é um ato de reconexão com o essencial. É começar a viver não para ser entendido, mas para ser inteiro. Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que algo dentro de nós simplesmente solta. A tensão desaparece, o controle escapa dos dedos, e o que sobra é uma entrega lúcida, serena, consciente. Nesse estado, a vida ganha espaço para agir, e muitas vezes é justamente nesse momento que as respostas aparecem, as oportunidades surgem, as sincronicidades se manifestam. Jung chamava isso de rendição ao self, um ponto em que o ego deixa de resistir e começa a servir algo maior, não por submissão, mas por confiança. Montaigne também enxergava essa entrega como sabedoria prática. Ele não acreditava em forçar a vida a seguir um plano ideal. Ele acreditava em viver bem com o que se apresentava, em estar disponível para o que chega, não apenas preparado para o que se deseja. Quando você solta a ânsia de ser aceito, de ter razão, de controlar resultados, algo inesperado acontece. A vida começa a se reorganizar, não em torno da sua força, mas da sua leveza. A entrega não é desistência. É um gesto silencioso de inteligência emocional. É saber quando agir e quando confiar no fluxo. E perceber que, às vezes, é no vazio deixado pelo que se solta que o novo pode finalmente nascer. Muitas vezes, confundimos amor com controle. Achamos que amar é garantir, manter por perto, evitar a perda. Mas relações verdadeiras não se constroem com amarras. Elas nascem da liberdade. Quando nos desapegamos da ideia de que o outro deve nos completar, nos entender o tempo todo ou corresponder exatamente às nossas expectativas, abrimos espaço para uma conexão mais real.
Montaigne via a amizade como a forma mais elevada de relação humana. Uma troca livre, sem cobrança, sem necessidade de simetria. E na psicologia analítica, aprendemos que projetamos sobre o outro partes não resolvidas de nós mesmos. Esperamos que o outro nos salve daquilo que ainda não aprendemos a sustentar internamente. Mas quando essa projeção se dissolve, quando deixamos o outro ser quem ele é, surge algo raro: respeito. E com o respeito, vem a possibilidade do amor maduro. Relações profundas não exigem perfeição. Elas exigem presença. Exigem a coragem de amar sem a necessidade de possuir, e a sabedoria de reconhecer que toda alma é um universo que não nos pertence. Quem vive em busca de validação externa, quase sempre está tentando preencher um vazio que só pode ser preenchido de dentro para fora. Essa dependência não fala sobre o outro. Fala sobre a ausência de uma base interna sólida, de um vínculo profundo com o próprio ser. Jung nos ensinou que o mundo externo é um espelho da psique. Aquilo que projetamos nas relações revela o estado do nosso próprio inconsciente. Quando esperamos que os outros nos deem segurança, afeto ou reconhecimento, estamos pedindo que eles nos entreguem algo que ainda não aprendemos a dar a nós mesmos. Mas quando essa base é construída, quando a relação interna se torna estável, as exigências desaparecem. Não porque deixamos de nos importar, mas porque aprendemos a amar sem precisar controlar. Nesse lugar, as relações se tornam mais livres. O outro deixa de ser uma extensão das nossas carências, se passa a ser um encontro verdadeiro. Não há mais necessidade de aprovação. A liberdade emocional já está ancorada em um lugar seguro, o vínculo consigo mesmo. As coisas mais marcantes da vida raramente seguem um plano rígido. O amor verdadeiro, os encontros significativos, a inspiração criativa, os momentos de paz, tudo isso costuma surgir quando menos esperamos. Quando não estamos forçando, quando não estamos buscando desesperadamente. Existe uma inteligência silenciosa no ato de permitir, de abrir espaço para o que quer chegar, de não ocupar todos os cantos com ansiedade, controle ou excesso de direção. Montaigne compreendia isso. Ele escrevia sobre si mesmo não para se exibir, mas para se descobrir, e descobriu que ao soltar o desejo de dominar a vida, começava a compreendê-la. Jung dizia que a alma precisa de espaço para se mover, e o desapego, nesse sentido, é um gesto de confiança no invisível. Deixar fluir não é negligência. É reconhecer que há coisas que só florescem quando não são pressionadas, quando há silêncio, quando há tempo, quando há entrega. É nesse vazio fértil que a verdadeira magia acontece. Michel de Montaigne não buscava se tornar o mestre da existência. Ele buscava viver bem consigo mesmo, sem ilusões de controle, sem pretensões de perfeição, sem medo de parecer tolo. Sua filosofia é um convite à leveza que nasce do autoconhecimento e se conecta diretamente com o caminho da individuação proposto por Jung, o processo de se tornar quem se é, dissolvendo máscaras, integrando sombras, abrindo espaço para o self emergir. A sabedoria verdadeira não está em dominar a vida, está em dançar com ela, em responder ao inesperado com presença, em confiar no silêncio, no intervalo, no tempo das coisas. Quando você para de se importar com o que não importa, as coisas certas encontram o caminho até você. Sem esforço, sem pressa, com verdade. A vida não exige que você seja perfeito. Ela só pede que você esteja disponível, presente, inteiro. E, às vezes, basta isso para que tudo comece, enfim, a dar certo.